Meus queridos, boa noite, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? É com alegria que estamos juntos para refletir um pouco mais sobre o assunto ansiedade. Hoje, na verdade, é o terceiro episódio dessa série onde temos tratado desse assunto. No primeiro dia, nós começamos a falar, especificamente definir o que é ansiedade à luz da Bíblia e também falamos sobre em que contexto Paulo estava tratando desse assunto. No episódio anterior, nós falamos então acerca da oração e já a gente vai desenvolver mais um pouquinho sobre isso. E hoje eu quero ler com você o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. E o tema da nossa reflexão hoje é: se tem paz, pode até ter luta, mas não tem ansiedade. Eu quero pedir por gentileza que você me acompanhe na leitura do texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Assim nos diz o texto sagrado: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade está relacionada com pensamentos distorcidos e sentimentos desproporcional ao que está acontecendo. A ansiedade, ela é capaz de fazer com que nossos pensamentos e nossos sentimentos entrem em colapso e isso nos coloca num estado de vulnerabilidade. A nossa existência fica comprometida por causa desse estado de ansiedade. É um distúrbio interior, um distúrbio dentro de nós. Nós vimos já nos episódios anteriores que o que está acontecendo fora de mim, fora de nós, é capaz de gerar distúrbios dentro de nós. E sabendo disso, é aí então que Paulo vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Existem muitas coisas que são capazes de gerar em nós ansiedade. O que acontece fora causa distúrbios dentro de nós. E aí Paulo então vai apresentar uma medida que nós, na reflexão anterior, nós chamamos de vacina. Eu disse vacina e não disse remédio e vou explicar o porquê. Há uma diferença entre vacina e remédio. E Paulo vai dizer que a oração, ela vem como uma vacina contra esse mal. Vacina é prevenção. Vacina é imunização, é fortalecimento do seu organismo para combater os males exteriores. Remédio não. Remédio não é prevenção. Remédio é tratamento. Remédio é meio de combate ao mal que já está instalado, um organismo que já está adoecido. E eu não descarto a ideia da oração também ser tratada como um remédio, mas o texto aqui não está falando da oração como um remédio, mas está tratando a oração como um meio de prevenção, e você vai entender o porquê. Quando a gente olha o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8, ali sim, ali vai dizer, olha, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Então você já está num estado de ansiedade e aí você pega tudo isso e você coloca diante de Deus para tratar o seu coração que já está atingido por esse mal. Eu quero hoje, então, apresentar para você por que Paulo está dizendo para a gente orar com ações de graça. Eu espero que você consiga entender isso. Ele está dizendo, olha, utilize desse recurso da oração. Tenha uma vida de contato constante com Deus, uma comunhão permanente, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Mantenha isso, mantenha esse convívio, esse vínculo regular com a divindade, com o seu Deus, o seu Criador, o Senhor do Universo. Fale com Ele, se apresente diante dEle. Porque a gente vai observar que existem muitos textos onde as promessas de Deus elas se cumprem como resultado das nossas orações. Exemplo, quando lá em Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, vai dizer: lancem ou lançai o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão sobre as águas, a figura ali, nesse livro poético, é a figura de você colocar, o pão é o alimento diário, é você colocar o pão sobre as águas, e a ideia é de que esse pão nas águas é uma questão de desperdício, nunca mais vai voltar. Se você colocar o pão sobre as águas, num rio corrente, numa água corrente, essa água vai levar e esse pão vai desaparecer. E poeticamente, o que está sendo ensinado a oração é isso. É você lançar o pão sobre as águas e acreditar, porque tem uma promessa. A promessa é: lance o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Então, o que pode parecer um desperdício, isso trará resultados surpreendentes. Então, observa que existe uma promessa e essa promessa está vinculada à oração. Então, quando você for orar, você já ore com ações de graça. Por quê? Porque você acredita, através da ação de graça, você demonstra que você acredita que aquilo que você está falando com Deus, aquilo trará consequência. E hoje, o que a gente vai falar sobre a consequência da vida de oração é a paz. Mas antes, eu ainda quero usar, por gentileza, um texto onde Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos, lá no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 7, onde ele vai dizer assim, olha: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Observa aqui 3 mandamentos: pedi, buscai e batei. E 3 promessas: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. E o texto continua: porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se lhe abre. Só que o texto não para aí, continua dizendo, Jesus Cristo é tão explicativo, ele vai dizer assim: qual dentre vós, pois, é o homem que se o seu filho lhe pedir um pão, você vai dar para o seu filho uma pedra? E se o seu filho lhe pedir um peixe, você vai dar para o seu filho uma víbora, uma serpente? E Jesus conclui então o raciocínio dizendo: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará àqueles que lhe pedirem. Então, orar com ações de graças é orar na certeza de que Deus ouve a oração e Deus responde às orações.
E Deus tem promessas para aqueles que convivem com Deus nesse relacionamento diário através da oração. E qual a consequência disso, pastor? Olha o que o texto diz no versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe por que eu acredito que o texto aqui não está falando da oração como sendo um remédio? Porque ele vai usar aqui expressões que nos dão uma ideia de prevenção, prevenir da ansiedade. E eu quero fazer 3 considerações sobre essa paz que o texto aqui está falando. A primeira consideração é que essa paz é a paz de Deus. Ela não é uma paz provocada por causa do dinheiro. Não é uma paz provocada por causa da presença de um amigo. Não é uma paz provocada porque tudo ao meu redor está bem. Me fez até lembrar aqui de uma canção, hein? Essa paz que eu sinto em minha alma, em minha alma. Pastor, é melhor o senhor pregar do que cantar. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Então essa paz não é porque tudo me vai bem. Essa paz que vem aos nossos corações é uma paz de Deus. Não é uma paz natural, é uma paz sobrenatural. Mesmo em meio às lutas, é possível ter paz. Mesmo em meio às lágrimas, é possível ter paz. Mesmo em meio às dores e tristezas da vida, é possível ter paz. Mesmo no enfrentamento das adversidades, é possível ter paz. Por quê? Porque essa paz, ela é uma paz provocada por Deus no coração do homem. Segunda consideração que eu quero fazer, o texto vai dizer que essa paz, ela excede todo entendimento. Essa paz, ela está acima do nosso nível de compreensão e de explicação. Como pode viver da maneira como está vivendo e não se desesperar? É a paz de Deus que excede todo o entendimento. O texto está dizendo que essa paz, ela é transcendente. Ela está acima da compreensão humana. Lá em Isaías capítulo 26, versículo de número 3, o profeta vai dizer: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, conservará firme a mente, conservará em paz a mente. A mente de quem? Daquele cujo a mente e o coração está firme, voltado para o Senhor. Está vendo a relação da comunhão com Deus, da oração com a paz? E a terceira observação que eu quero fazer é que, além dessa paz ser uma paz de Deus, sobrenatural, além dessa paz ser uma paz que excede todo o entendimento, não sabemos exatamente como explicar, porque ela é uma paz transcendente, transcendental. O texto também vai dizer que essa paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O verbo guardará aqui é um termo militar. Eu não vou me arriscar aqui a dizer esse verbo, que eu fiquei meio confuso na maneira de expressar, de lê-lo, né, o termo no grego. Mas o significado dele é dizer que essa paz é como uma sentinela colocada à porta do coração para proteger a mente, né, o pensamento e os sentimentos.
quando fala de sentimento, ou melhor, quando fala de sentinela, eu consigo explicar um pouquinho porque já tirei guarda e a gente sabe que é colocado guarda em lugares suscetíveis de vulnerabilidade, lugares importantes, aqueles lugares que precisam ser protegidos. Paulo está dizendo, olha, Deus, ele já tem os mecanismos para proteger a sua mente e para proteger os seus sentimentos. As coisas que nos acontecem, e cada dia uma notícia, né? Agora a gente está aí com a ideia da tempestade de gafanhoto. E aí tem gente que faz piada com isso, né? E tem gente que já entra no desespero com isso. Porque as coisas externas, elas têm uma capacidade de nos desequilibrar por dentro. E Paulo está dizendo, olha, não há necessidade do desequilíbrio, porque Deus colocará uma sentinela à porta do coração para proteger a mente, os pensamentos e os sentimentos dos seus servos. Para que não haja desequilíbrio interior, mas haja estabilidade interior, estabilidade emocional, estabilidade na vida. E quem é capaz de produzir essa serenidade, essa tranquilidade, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quando a gente fala de sentinela, a sentinela, ela é enérgica nas suas ações. A sentinela, ela é disciplinada. A sentinela, ela age com força porque lhe foi conferido autoridade para proteger e para guerrear. E a sentinela, ela também age com prontidão. Tenta imaginar que maravilha saber isso sobre essa paz de Deus que excede todo entendimento. Diante do tumulto que é viver nessa terra, no mundo tereis aflições, terra de tribulação, momentos difíceis, situações diversas. Você pode contar com a paz de Deus que excede todo entendimento, como sentinela à porta do seu coração. Isso é o resultado, é a consequência daqueles que têm uma vida de comunhão com Deus, através da oração constante, do convívio diário e que usam dos recursos da espiritualidade. Paulo está na cadeia e está falando isso. O ambiente, nós já falamos o ambiente, nada favorável. Paulo não está tomando água de coco na praia. Paulo não está assistindo um filme na Netflix e comendo pizza com guaraná. Ele está num ambiente hostil, a igreja está enfrentando lutas, ele está tendo que lidar com problemas de pessoas, ele está tendo que enfrentar missionários judaizantes que estão trazendo prejuízos para a igreja e ele está falando de alegrai-vos no Senhor, ele está falando de viver uma vida com paz em meio às lutas. Por isso, a semente que Deus colocou no meu coração e eu quero semear no seu coração é: pode ter luta, sim, mas se tem paz, não tem ansiedade. Pode ter luta, sim, mas se tem paz de Deus, não tem ansiedade. O meu sincero desejo é que você não viva ansiedade, que você seja vacinado contra esse mal. E caso isso aconteça, a palavra também diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não vai faltar cuidado do Senhor. Não vai faltar providência do Senhor para aqueles que buscam no Senhor os recursos que Ele tem para dar, para realizar em nós a sua obra. Eu quero me despedir agradecendo a sua atenção. Estamos encerrando uma semana. Recebe aí o meu grande abraço, um bom final de semana e um beijo no seu coração.